Hoje nós começamos uma nova série. Essa nova série de mensagens, a gente já tem a projeção? Tem que trocar de um para o outro. A série que começamos hoje é uma série de 3 semanas, de 3 mensagens, com esse tema orações perigosas. Orações perigosas, porque Deus realmente ouve. Acho que a gente podia desligar pelo menos a luz aqui de trás, né? Aqui de trás da cruz, vai ficar mais fácil o pessoal ver. Ó, o holofote vai ficar forte. Mas quem está em casa consegue assistir, ver bem a iluminação. Não é nem essa daqui. Acho que pode deixar a luz do templo ligada. Eu queria começar essa série contando uma história para vocês. Uma experiência que aconteceu há uns 6 anos atrás, mais ou menos, aqui nessa igreja. Numa terça-feira, numa das nossas reuniões de oração, à noite, o grupo estava reunido, eu não estava nessa reunião de oração, e o assunto que se levantou, foi no momento de oração, foi feito um questionamento. Nas conversas que estavam acontecendo, estava se falando do crescimento do movimento LGBT. E uma pergunta que foi feita naquela reunião de oração, para reflexão mesmo, foi se nós, como igreja, estávamos prontos para lidar com essa situação à nossa volta. Se nós somos uma igreja histórica, tradicional, se nós estávamos capacitados para lidar com o crescimento do movimento LGBT, muito mais do que, aliás, não muito mais, mas não no sentido de oposição, mas no sentido de acolher pessoas. Como nós vamos lidar com isso? Porque isso acontece, né? As pessoas que querem buscar a Deus, buscam do jeito que são, do jeito que a sua vida é. E o grupo, na conversa, chegou à conclusão que nós, como igreja, não estávamos prontos para isso. E então eles resolveram fazer uma coisa muito arriscada, muito perigosa. Resolveram orar sobre esse assunto. Ali na reunião de oração, numa terça-feira, pedindo a Deus que nos preparasse, que nos capacitasse para isso. No domingo, aquela semana, menos uma semana depois, chegou aqui na igreja, eu posso dizer sem dúvida nenhuma, Deus mandou aqui para a igreja um travesti. Um travesti que veio procurando apoio. A intenção não era mudança, mas era apoio, era abraço, era ajuda social. E essa foi uma experiência, assim, fantástica. Para mim, uma experiência transformadora. E para muitas pessoas, e de uma forma muito especial para quem estava naquela reunião de oração, foi uma experiência, assim, impressionante, incrível. Esse travesti conviveu conosco vários meses aqui na igreja. E deixa eu confessar aqui o meu coração pecador para vocês. Quando ele chegou aqui, a primeira coisa que me veio na minha mente foi: as senhoras da igreja vão ter um susto. Vão ter um susto. As irmãs mais velhas, as pessoas mais velhas. Irmãos, irmãs, uma das coisas que mais me maravilhou foi ver, vou usar a expressão, as vovozinhas da igreja, né? Abraçando aquele rapaz. Abraçando, sem nenhum preconceito. É claro que a recepção não foi homogênea entre nós. Nós somos uma comunidade realmente heterogênea. Razão pela qual aquela equipe, aquele grupo que estava na reunião de oração, disse que nós não estávamos preparados. E aí eles pediram que o Senhor nos capacitasse. Será que alguém tem dúvida de que foi uma resposta à oração? Eu não tenho dúvida. Imagino que você pode ter tido experiências surpreendentes em vários campos da vida. Em vários campos da vida.
de falar com Deus e, inesperadamente ou não, você ver a resposta assim, inconfundível de Deus. Como se Deus estivesse em carne e osso, vamos usar essa expressão, ali do seu lado. Dizendo, você pediu, minha filha, você me perguntou, meu filho, está aqui a resposta para você. Essas experiências são marcantes. Curiosamente, elas não são muito, talvez não sejam muito frequentes, mas quando a gente percebe, quando a gente tem esse discernimento, essas coisas marcam a nossa vida. O episódio que eu acabei de contar para vocês, eu acho que nos marcou muito, a mim fez muito bem, foi um divisor de águas para mim, colocou em xeque os meus próprios conceitos, a minha forma de lidar com pessoas que têm um estilo de vida diferente do meu, um estilo de vida com o qual nós não concordamos, mas que não nos afasta das pessoas. Foi um desafio para mim. Acho que foi um desafio para nós como comunidade. Creio que muitos de nós vivenciamos isso como uma experiência transformadora. O que acontece é que quando esse tipo de experiência ou coisas semelhantes acontecem, a gente percebe com clareza que nós não estamos lidando com um conceito abstrato que a gente chama de Deus. Nós não estamos lidando com uma ideia que nós batizamos com o nome de nosso Deus. Mas nós estamos lidando com alguém que está presente, estamos lidando com aquele que fez todas as coisas e que mantém o universo, usando uma expressão de Jó, na concha da sua mão. A gente percebe que andar com Deus, que crer em Deus, não é um exercício filosófico, mas é um exercício relacional. É uma conexão, é uma ligação com aquele que está vivo, mais vivo que todos os seres vivos que nós conhecemos. Deus é mais, usando uma expressão metafórica, é mais concreto no seu estar vivo, no seu ser vivo, não só ser vivo, mas ser vida também, que nós podemos ser. Deus é muito mais concreto, muito mais real do que, talvez, do que nós mesmos. Talvez do que nós mesmos. O que acontece é que as nossas orações, muitas vezes, se parecem mais com aquela expressão casual, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. E a gente fala, se Deus quiser, como, de uma forma casual, as nossas orações parecem como essa expressão de quem não conhece a Deus, porque todo mundo fala, se Deus quiser, no Brasil, né? Todo mundo fala. Mas, e se Deus não quiser, eu vou forçar a barra e vou fazer do mesmo jeito. Não importa se Deus vai querer ou não vai querer. Essa é a postura que uma pessoa descrente tem. Mas as nossas orações, muitas vezes, são assim casuais. Essa é a razão do tema dessa série. Orações perigosas, porque Deus realmente ouve. Deus ouve de verdade as nossas orações. Orar é muito mais do que essa conversinha casual. Na verdade, é uma aventura de relacionamento com Deus, com o Todo-Poderoso, com o Criador do Universo, e que é santo, nós acabamos de cantar, o hino que nós cantamos aqui, o primeiro, né? Descreve a santidade, a grandeza, a diferença de Deus em relação a gente. Como Deus é grande, todo-poderoso, e nós criaturas imperfeitas. Não podemos ver a glória de Deus sem tremor. Mas ainda assim, por mais incrível que possa parecer, o Senhor, Deus verdadeiro, que foi revelado para nós de forma plena em Jesus Cristo, é um Deus que deseja relacionamento. É um Deus que busca a humanidade distante dele. É um Deus que vai à procura daquele que se havia perdido. Jesus conta essa história de diversas maneiras, essa verdade de diversas maneiras, e ele mesmo encarnou essa ação buscadora de Deus. Jesus falou que o Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate, para trazer de volta
em resgate por muitos. Essa é a realidade que a gente precisa ter em mente quando fala de oração. A oração não é um exercício religioso. A oração não é um exercício ritual. Oração é um veículo de contato. É um caminho de aproximação. Daquele que, a rigor, não pode sequer ser visto, mas que, pela sua misericórdia, se dá a conhecer, se apresenta para a gente. E a maneira mais plena de conhecermos a Deus é através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Em Jesus existe tudo que pode caber de Deus num corpo humano. É isso que o apóstolo Paulo fala para a gente. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. E nós podemos ter relacionamento com Deus. Esse Deus deseja se relacionar conosco. Isso foi ilustrado de uma forma muito bonita, essa dualidade entre relacionamento e risco, relacionamento e perigo. Foi contado de uma maneira muito bonita pelo C.S. Lewis, escritor cristão, conhecido de muitos de nós, que escreveu a série As Crônicas de Nárnia, que virou alguns filmes, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, A Viagem do Peregrino da Alvorada, e teve mais um, qual foi o... o Príncipe Caspian, exatamente, 3 filmes. Mas esse episódio que eu vou contar está no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que conta a história de 3 irmãos que chegaram à terra mágica de Nárnia através de um guarda-roupa, entrando por um guarda-roupa e saindo em Nárnia. E Nárnia é aquela terra fabulosa, com seres mágicos, com animais falantes, bem do estilo metafórico do C.S. Lewis. E esses 3 irmãos são hospedados na casa de um casal de castores, senhor e senhora Castor. E o senhor e a senhora Castor começam a explicar o que eles estão vendo, porque eles chegaram em Nárnia, e Nárnia está um inverno que não acaba mais, aquele inverno do hemisfério norte, com neve e com frio congelante, que nós, cariocas, não conseguimos imaginar, né? Graças a Deus que de ontem para hoje refrescou um pouco. E eles estão conversando, e o senhor e a senhora Castor estão falando para eles que o rei, o grande rei Aslan, o filho do Criador de tudo, do imperador das terras distantes, está distante, está longe de Nárnia há bastante tempo, por isso a terra está com aquele inverno que não acaba mais. Mas que Aslan está para voltar. E o senhor e a senhora Castor dizem para eles, quando Aslan voltar, nós vamos apresentar, nós vamos aproximar vocês para um encontro com ele. E aí os meninos ficam empolgados, né? Pedro, Lúcia e Susana. Eles ficam empolgados e começam a perguntar, começam a conversar. E aí eles dizem, nós queremos conhecer, como é que é esse Aslan? Só que o senhor e a senhora Castor não tinham contado para eles que Aslan, na verdade, não era um ser humano, era um leão. Era um leão. Quando a senhora Castor fala isso para eles, a Lúcia toma um susto, e eles têm um diálogo mais ou menos assim, nossa, eu agora estou tremendo de medo. Como é que eu vou conhecer um leão? Eu pensei que fosse um homem, um ser humano, mas ele é um leão. Será que ele é de confiança? Eu vou morrer de medo. E aí a senhora Castor fala assim, vai mesmo, meu anjo. Vai morrer de medo mesmo, porque se alguém chega na frente de Aslan e não morre de medo, não treme de medo, ou é a pessoa mais valente que existe, ou é um idiota, ou é um tolo. E aí, a mais nova, a Susana, pergunta, na verdade é a Lúcia que pergunta, mas não é perigoso? Não é perigoso estar perto de Aslan, de um leão? Aí o senhor Castor responde assim, claro que é perigoso. É muito perigoso. Mas tem uma coisa, ele é bom e ele é o rei. É perigoso, mas ele é bom e ele é o rei. Essa mistura
de características descreve bem o que deve estar no nosso coração quando a gente tem a consciência do que é se apresentar diante do Rei Todo-Poderoso em oração. É perigoso. Deus é grandioso. Deus aí nós usamos a expressão perigoso entre aspas. O hino que nós cantamos fala bem disso, né? Nós não podemos ver a sua glória sem tremor. Nós, os pecadores, não podemos ver a tua glória sem tremor. Às vezes, quando a gente canta aquele cântico, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, eu fico pensando, se a gente não vê a glória do Senhor, a gente vê assim uma pequenina fagulha da glória de Deus. E assim, de lado, a gente coberto, o reflexo, porque não dá para ver a glória do Senhor na sua plenitude. Deus é perigoso, mas o nosso Deus é bom. É o nosso Rei e é o nosso Pai. Por isso, a gente está se relacionando com Ele pela oração, não é um exercício banal. É algo extremamente significativo. E nessa série nós vamos ver 3 orações, 3 passagens na Bíblia, 3 dimensões, 3 exemplos de orações perigosas, mas que são extremamente transformadoras. É um perigo, porque quando a gente fala com verdade, com sinceridade, com confiança com Deus, Deus realmente ouve. Deus realmente ouve e responde a gente de diversas maneiras. Mas o nosso interesse nessas mensagens não é dizer como Deus responde, mas mostrar 3 exemplos de oração essenciais para a vida de quem quer conhecer a Deus. Acabamos de cantar. Senhor, te quero ouvir tua voz, quero tocar-te, Senhor, te quero mais, quero te conhecer. Conhecer-te eu quero mais. Se a gente quer conhecer mais do Senhor, a gente precisa olhar para as Escrituras e perceber, ver esses 3 exemplos de oração que são transformadores, porque aí o que acontece? Nós vamos orar não de acordo com a nossa cabeça, de acordo com as nossas ideias, com os nossos conceitos, às vezes distorcidos de Deus, moldados pela sociedade, moldados pelos nossos traumas, moldados pela nossa história, que nem sempre é uma visão clara de Deus, mas nós vamos aprender a orar segundo a própria palavra de Deus, segundo aquilo que Ele nos diz. Então, a primeira oração que nós vamos ver hoje, a primeira oração perigosa é essa. Oração perigosa número 1, sonda-me. A passagem bíblica é um salmo muito conhecido, mas eu separei os 2 últimos versículos. Todo esse salmo 139, Davi está falando de como Deus é capaz de alcançar os nossos lugares mais secretos, os espaços mais profundos da nossa vida. Os nossos pensamentos ainda nem foram formulados e a gente não articulou, e Deus já conhece tudo. A gente pode tentar fugir de Deus, Deus está lá. A gente pode correr da presença de Deus, Deus está lá. Deus é impossível de ser driblado, Deus é impossível de ser deixado de lado. Ele está presente, queiramos nós ou não. Não existe lugar no universo físico, no universo espiritual, onde Deus não possa estar. E esses 2 versículos, bem conhecidos nossos, queria que você lesse esse versículo. Dá uma olhadinha antes de ler, porque eu vou pedir para você ler em voz alta, e aí você vai decidir se você pode, no primeiro momento, ler essa oração. Olha bem com atenção. Agora eu te convido para se arriscar comigo. Depois que a gente lê, a gente vai ver como essa oração é perigosa e é arriscada para a nossa vida. Vamos ler juntos? Põe som aí, porque eu tenho que ouvir através da sua máscara, tá bom? Vamos lá. E você que está em casa também, lê em voz alta. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau
e guia-me pelo caminho eterno. Mais uma vez, agora só vocês vão ler, e vocês que estão em casa. Vou só começar e você continua. Sonda-me. Amém. Deixa eu falar o amém no final da mensagem, tá bom? Porque você vai ver como essa oração é comprometedora. Até as pessoas que não têm um conhecimento muito profundo da Bíblia, se elas creem em Deus, esse é um sentimento, essa é uma crença praticamente comum a todas as pessoas que creem em Deus, que é o fato de que Deus sabe todas as coisas. Isso virou até jargão já, né? Virou frase feita. Quando você está aborrecido, quando as pessoas estão aborrecidas, chateadas com alguma coisa, quando as coisas acontecem de uma forma contrária às expectativas, já está lá no rodapé, né? É só sacar a frase. Deus sabe de todas as coisas. Até quem não é cristão evangélico fala essas expressões, talvez você já tenha escutado isso de algum amigo, de alguma amiga do seu relacionamento. Deus sabe todas as coisas. É verdade. A gente não tem dúvida a respeito da onisciência de Deus. Mas vejam isso que está escrito aqui. Existe uma diferença gigantesca entre a gente admitir a onisciência de Deus. Pode colocar para nós aqui? Existe uma diferença entre admitir a onisciência de Deus e a gente se submeter, se entregar voluntariamente ao exame divino. É uma diferença abissal, porque uma coisa diz respeito àquilo que a gente acredita. Admitir é algo que se refere a acreditar, a concordar. Mas se entregar voluntariamente diz respeito à abertura, à vulnerabilidade, a relacionamento. O que Davi está fazendo nessa oração, no final, né, do Salmo 139, é muito mais do que reconhecer algo que ele fez durante todos os versículos anteriores, que é um discurso magnífico, reconhecendo, admitindo que Deus está presente em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer tempo. Mas aqui no final, nesses 2 versículos finais, ele está se abrindo, se entregando àquilo que Deus pode fazer, sem a nossa permissão. Deus não precisa da nossa permissão. Na verdade, Ele nem deseja a nossa permissão. Mas Ele quer a nossa submissão, a nossa entrega. Nós nos entregarmos a Ele. Essa expressão sonda-me, ó Deus, esse versículo é muito conhecido nosso, a gente fala muitas vezes, a gente canta algumas vezes, mas o que me parece é que esse nosso sonda-me, ó Deus, está mais ou menos, é meio uma outra forma de dizer aquela expressão que a gente fala para os amigos, ó, passa lá em casa. Isso é muito carioca, né, gente? O pessoal aqui de fora do Rio de Janeiro diz, o carioca combina e diz, a gente vai se encontrar e não se encontra nunca. Passa lá em casa, eu vou passar na sua casa, e não passa nunca. É mais ou menos uma expressão para a gente parecer educado, polido, cortês. Às vezes isso acontece. Eu diria até que muitas vezes, com uma frequência incômoda, isso acontece quando nós dizemos para Deus nas nossas orações, sonda-me. A gente nem sempre tem a percepção do que isso realmente significa, da profundidade dessa palavra. A palavra sonda-me, o verbo sonda-me, tem um substantivo ligado a ele, né? Que é a sonda. Vamos pensar na sonda hospitalar, as sondas médicas. A sonda é um tubo que é colocado dentro do corpo, seja para colocar alguma coisa que o corpo precisa, é o caso, por exemplo, daquela chamada sonda nasogástrica, que as pessoas que não podem comer colocam pelo nariz e vai até o estômago, né, para que a alimentação possa ser colocada, ou seja, a sonda é algo que vai lá dentro para colocar algo que precisa ser colocado, ou então para tirar
alguma coisa que não deve ficar lá dentro. Até na medicina, essa expressão, essa palavra sonda, tem o significado de algo muito mais profundo do que apenas o passa lá em casa. É muito mais profundo. É isso que nós precisamos. A gente precisa que a presença divina, ela vá profundamente na nossa vida. Mas não apenas pela capacidade que Deus tem de fazer isso. Deus pode invadir a nossa vida como e quando Ele quiser. Essa é a experiência de muitas pessoas que resistiram a Deus por tantas vezes, por tanto tempo, até o dia em que Deus, como se pode dizer, meteu o pé na porta, parou de bater, meteu o pé na porta e disse, olha, não vou mais pedir licença, eu vou entrar. Mas é muito mais precioso quando nós ouvimos a voz de Deus, quando a sondagem de Deus foi ao fundo do nosso coração, não porque Ele pode, mas porque nós desejamos. Porque nós entendemos como nós precisamos dessa invasão divina nas camadas mais profundas da nossa vida. E quando essa oração, sonda-me, é feita com sinceridade, 2 pedidos muito profundos sempre vêm junto com ela. Quando o sonda-me, ó Deus, é verdadeiro, não é uma expressão religiosa, não é um passa lá em casa. Quando é algo profundo, algo sincero, algo verdadeiro, de alguém que resolveu parar de resistir a Deus, ou parar de se relacionar com Ele superficialmente, mas decidiu andar com Deus de verdade, desejar que Deus aprofunde a vida, aprofunde o coração, vá profundamente dentro da sua alma, aí então, sempre vem 2 pedidos mais profundos. Aliás, profundo é a palavra. Profundo é a palavra. Essa é a diferença entre a oração casual e a oração de verdade. A oração verdadeira, ela sempre avança na profundidade das nossas vidas. A oração verdadeira é aquela que vai sempre falar para Deus com autenticidade. É a oração onde a gente não tenta disfarçar, não tenta se justificar. É a oração profunda, é a oração da vulnerabilidade. Então eu queria falar com vocês de 2 pedidos que, quando essa oração sonda-me, é feita com sinceridade profunda da alma, 2 pedidos que vêm juntos dela. E que estão nesses versículos também. O primeiro é esse. Revela os meus pecados. Revela o que está dentro de mim. Me faz perceber até mesmo as coisas que eu não consigo perceber. É quando ele diz, vê se há em mim algum mau caminho. Vê se há em mim algum caminho mau. Olha para o meu coração, Senhor, sonda, entra mesmo na minha vida e vai nos cantos mais escondidos da minha alma e traz até o meu conhecimento, coisas que eu tenho escondido de mim mesmo, das quais eu tenho fugido, coisas que eu tenho racionalizado, coisas que eu não tenho percebido. Como diz a palavra de Deus lá em Jeremias, o coração é enganoso e profundamente corrompido. Quem é que pode conhecê-lo, né? Nosso coração é assim. O nosso coração é um poço escuro, onde nos cantos mais escondidos existem monstros, existem pecados que às vezes já se tornaram até parte do nosso jeito de ser. Tão parte de nós que a gente ou não consegue perceber, ou a gente tem medo de viver, de se contactar com essas questões. Você quer ver um exemplo muito prático? Eu acho que todos nós, de uma forma ou de outra, somos muito resistentes às críticas. Existem críticas que são muito injustas. Talvez você tenha sido uma pessoa muito injustiçada, que recebeu muitas críticas que não são verdadeiras, mas a verdade, irmãos, é que a gente também resiste às críticas que são verdadeiras, que são legítimas. A gente
As críticas falsas nos incomodam porque elas são injustas, mas as verdadeiras também incomodam, talvez exatamente porque elas sejam verdadeiras e revelem coisas que a gente não quer ver, que a gente não quer enxergar. Então eu quero te dar 3 perguntas que acho que são muito úteis para a gente pensar diante de Deus, mas não são 3 perguntas para você fazer para a sua cabeça apenas. É para a gente fazer exatamente nesse momento de oração, de sonda-me, ó Deus. A primeira pergunta é exatamente a respeito das pessoas que nos amam. O que as pessoas que nos amam e querem o nosso bem estão falando para nós a respeito de nós? 2, 3 pessoas em quem você e eu confiamos. Quando elas nos falam, olha, isso não está bom com você. Não é legal que você haja dessa maneira. O seu comportamento tem sido regularmente assim. Temos que ouvir pessoas que nos amam e que realmente querem o nosso bem, dar ouvidos a elas, porque elas podem ser exatamente a voz de Deus querendo trazer à tona os nossos pecados. Podemos dar o nome que quisermos, tem gente que não gosta de dar o nome de pecado. Dificuldades, problemas, mas a verdade é que essas questões estão lá enraizadas na nossa natureza pecaminosa, a nossa imperfeição. Todos nós somos imperfeitos, todos nós somos, temos os pés sujos, todos nós somos pessoas que têm a tendência, como se fosse uma inércia da alma, a alma tem a tendência de voltar para a lama. É muito mais fácil a gente fazer aquilo que é errado do que fazer aquilo que é certo. Nós somos imperfeitos e às vezes alguém que nos ama nos aponta alguma coisa e a gente reage. Então a primeira pergunta é, o que as pessoas que me amam têm falado a respeito dos meus defeitos, o que elas têm apontado para a minha vida? Outra pergunta muito útil para a gente fazer é, que erros eu tenho justificado para mim mesmo? Ah, mas eu não conseguia fazer isso. Ah, isso é muito difícil. Não, isso não é tão sério assim, aquelas racionalizações. Que erros, que lá no fundo da alma a gente sabe que são erros, a gente tem racionalizado. Eu tenho racionalizado para mim mesmo. E a terceira pergunta é, onde é que eu tenho estado mais na defensiva? Não me julgue, hein? Não me julgue, você não pode me julgar. Olha para você também. É o sujo falando mal lavado? Né? Que moral você tem para me julgar? Essas posturas defensivas. Né? Ou essa defensividade pode se revelar até num vitimismo, não é? A pessoa recebe a crítica e se encolhe, choraminga, exatamente para que a pessoa que falou não continue. Em que área da minha vida eu tenho estado mais na defensiva? Diante do Senhor, converse sobre isso, faça essas perguntas para Deus, porque Deus realmente ouve. Deus verdadeiramente ouve. Essa pode ser uma experiência muito difícil. Pedir a Deus para revelar os nossos pecados pode ser uma experiência muito difícil. Mas é muito libertadora. Esse é o lado perigoso da oração. Esse é o lado perigoso da oração. Mas essa experiência é libertadora porque quando a gente se oferece para uma exploração divina, para que Deus desentoque aquelas coisas que estão escondidas no nosso coração, as críticas humanas, por exemplo, elas podem ser primeiro discernidas com mais clareza. Quando a gente se abre para que Deus traga os nossos pecados à tona, nós ouvimos melhor as críticas porque a gente reconhece os nossos pecados. A gente pode discernir com mais clareza o que é uma crítica injusta e o que é uma crítica verdadeira. Porque a nossa tendência é rejeitarmos todas as críticas. Nós passamos a ser pessoas mais sábias. Não Maria vai com as outras, mas gente que ouve realmente e tem a postura firme, não de reação, mas de discernimento. E isso promove crescimento na nossa vida.
Também é transformadora porque as críticas, elas passam a ser recebidas, elas vêm a nós, sem que a gente tenha medo delas nos destruírem. Essa é um medo que a gente tem, muitas vezes. A nossa personalidade, às vezes, é frágil e a gente se sente ameaçado de ser destruído pelas críticas. Quando Deus fez a crítica para o nosso coração, quando foi Deus que fez isso primeiro, antes das pessoas, nos deu essa percepção. As críticas podem vir, elas podem vir até nós, a gente sabe que elas não vão nos destruir, porque quando Deus traz algo à tona, Ele não traz para destruir a nossa vida. Essa é a grande diferença entre o sopro do Espírito Santo e o sopro de Satanás. Satanás vem, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Essa é a palavra de Jesus. Mas a palavra sobre Jesus é que ele não vem esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega. A palavra do profeta, quando está falando a respeito do Senhor que viria, do Filho de Deus que viria, do Messias, ele diz, quando ele vier, ele vai olhar para a vida de todo mundo e vai saber que todo mundo é cana quebrada, é gente quebrada, é gente imperfeita mesmo, é gente pecadora. Mas ele não vem para esmagar a cana que já está quebrada. Ele vai olhar para nós e vai perceber que a nossa vida sem ele é como uma vela, a expressão torcida que fumega é o pavio do lampião, da lamparina que havia antigamente, né? Quem é do interior talvez até conheça isso. Está acabando o combustível da vida. E o pavio está quase apagando. Ele não vem apagar de vez, passar a língua e tss. Não, ele vem trazer vida. Então essa é a grande diferença. Então a gente pode se abrir a sondagem de Deus e pedir como Davi fez, Senhor, revela os meus pecados. Quem é que pode perceber as próprias faltas? Senhor, traz à tona para que eu veja, para que eu possa lidar com isso. Eu não posso lidar com isso sozinho. Eu preciso do Senhor. Eu vou olhar para essas questões. E aí então, a gente entende, quando Deus traz os nossos pecados à tona, Ele realiza um outro mecanismo na nossa vida, que é nos levar à cruz. Porque quando o Espírito Santo mostra os nossos pecados, Ele não mostra para nos acusar, mas Ele mostra para nos trazer a cura, para nos apontar a solução, e a solução está na cruz. A solução está em Jesus Cristo, que tomou sobre si a culpa pelos nossos pecados. Jesus tomou sobre si a culpa pelos nossos pecados. Isso nos permite admiti-los, porque a admissão de culpa diante de Deus não significa condenação, significa arrependimento, e nos permite recomeçar. Os nossos pecados diante da cruz não são débito nosso diante de Deus. O nosso débito foi pago. Essa é a mensagem do Evangelho. Se toda a humanidade, incluindo nós, somos caídos, perdidos, pela cruz, Jesus Cristo pagou o nosso débito impagável. E podemos admitir os nossos pecados, ir ao Senhor arrependidos e ter a certeza de que Ele não vai dizer, você não presta, não serve para viver comigo. Ele vai dizer, vem meu filho, minha filha, que bom que você reconheceu. Que bom que você reconheceu que só no meu filho você tem perdão. Que bom que você percebeu que só no sangue do meu filho que ele deu por você, você pode se reaproximar, por causa desse sangue derramado, você pode se reaproximar de mim. Então vem para perto de mim. Não morrer antes da hora, não é? Mas vem viver comigo todos os dias. Vamos recomeçar a caminhada. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau. É perigoso, mas é libertador. Esse é o lado perigoso da história. Mas o segundo pedido que vem sempre junto é o pedido que abre o caminho para a transformação. É o lado transformador da experiência de oração, que é guia-me pelo teu caminho. Guia-me pelo teu caminho. Quando você começa a orar, o sonda-me, com essa verdade na alma, com essa sinceridade, de uma forma profunda,
Deus costuma começar mostrando as coisas principais que têm estagnado a sua jornada, que têm impedido que você o conheça mais profundamente. As coisas que estão dentro da sua vida, que estão sendo um verdadeiro entrave no relacionamento saudável com Ele, com você mesmo e com as pessoas. Ele costuma mostrar as coisas principais, e conforme Ele for mostrando, a gente deixa aos pés da cruz. A gente confia que esses nossos pecados são verdadeiros e que o sangue de Jesus Cristo, aí você entende a expressão, o sangue de Jesus tem poder. Não é aquela outra frase feita. É verdade, o sangue de Jesus tem esse poder de nos perdoar e de nos dar o reinício. Mas conforme você vai vivendo essa vida de oração de forma mais verdadeira, Ele vai começando a mostrar vou usar essa expressão entre aspas, as pequenas coisas que estão atrapalhando o seu caminho. As coisas que estão lhe fazendo tropeçar no seu dia a dia, ou te puxando para trás. Ele vai mostrando os detalhes na sua vida ao longo do caminho. Ao longo do caminho. Você vai a Jesus diariamente, conversa com o Senhor diariamente, e Ele vai ajustando o seu jeito de andar. É como a sintonia fina. É como a sintonia fina. Quando os nossos pecados vêm à tona, nós sintonizamos no canal de Deus. E conforme nós vamos dizendo, Senhor, guia-me no teu caminho, nós todos os dias vamos fazendo a sintonia fina, para que a imagem de Deus fique mais nítida para nós e em nós. E aí então acontece algo muito interessante, que é ilustrado de uma forma belíssima por Jesus, numa experiência que ele e Pedro tiveram. Experiência que às vezes passa desapercebida numa passagem conhecida, na cerimônia do lava-pés. Lembra dessa história? Jesus está na última ceia e tem aquele gesto que nós lembramos que tem como exemplo, e ele mesmo falou, exemplo de humildade e serviço. Ele tira a roupa de cima e fica vestido como um empregado, pega uma bacia, uma toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos. Então, de uma maneira geral, essa experiência é uma lição de humildade e serviço. Tanto que Jesus falou assim, olha, quando ele acaba, ele diz, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor. E falam bem, porque eu sou mesmo. Se eu, que sou mestre e senhor, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Essa é a visão global da história. Mas há um detalhe nessa ocasião que às vezes passa despercebido por nós. Quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, você lembra qual é a reação de Pedro? Pedro diz assim, de jeito nenhum, Senhor. Eu não vou deixar o Senhor lavar os meus pés, eu que tenho que lavar os seus pés, o Senhor não vai lavar os meus pés, isso é muito humilhante para o Senhor. E aí o Senhor Jesus fala brandamente para Pedro, Pedro, deixa eu lhe dizer uma coisa, se eu não lavar os seus pés, veja só o que Jesus fala, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Percebeu? Se eu não lavar os seus pés, você não tem comunhão comigo. E aí Pedro, daquele jeitão que ele era, né? Expansivo, extremista, exagerado, diz assim, ai Senhor, o Senhor que me livre, né? Deus me livre. Não lava meus pés não, por favor, me dá um banho geral, lava minha cabeça também, né? Pega o shampoo ali e Jesus fala assim, calma Pedro, calma, nenhum nem outro. E aí a palavra de Jesus é muito significativa. Ele diz, quem já tomou banho, só precisa lavar os pés. Quem já tomou banho, só precisa lavar os pés. E isso ilustra, de uma forma fantástica, essa dinâmica na vida de quem foi lavado pelo amor de Deus, através do sangue de Jesus, mas que continua caminhando num mundo imperfeito, onde nós sujamos os nossos pés, onde nós cometemos pecado, onde nós tropeçamos e caímos, às vezes não apenas sujamos os pés, mas ralamos o joelho.
E precisamos, todos os dias, deixar que o Senhor lave os nossos pés. Permitir que Cristo nos guie no seu caminho. Que o Espírito do Senhor nos guie e nos mostre, nos diga, naquela área específica da sua vida, minha filha. Olha para isso. Vamos conversar sobre esse assunto. Vamos lidar com isso. Olha na minha palavra o que eu falo sobre isso. Ali você vai aprender como alguém que me segue, que já foi banhado, que já tomou um banho, espiritualmente falando, precisa lavar os pés. Isso é ser guiado pelo caminho. Há um versículo que o mesmo evangelista que registrou esse episódio de Pedro, deixou escrito, 2 versículos na verdade, deixou escrito na primeira carta que ele escreveu. 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7, tem esses versículos em que João explica isso para nós. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Andar nas trevas, no conceito de João, não é viver no pecado, mas é viver fugindo daquele que é luz, fugindo daquele que se oferece para iluminar os cantos escuros da nossa vida e nos fazer ver a nossa situação real e tratar disso no nosso dia a dia. Então, o que João está dizendo é, se eu digo que sou de Jesus e vivo me esquivando da luz de Cristo, eu estou mentindo, eu não ando com Jesus, eu não tenho comunhão com Ele. A história que Ele falou para Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem comunhão comigo. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O mesmo sangue que foi derramado na cruz e que nos deu vida eterna, que perdoou o nosso pecado, a nossa rejeição de Deus, é o mesmo sangue que ao longo da caminhada, enquanto nos guia no seu caminho, vai nos purificando de todo o pecado, de cada pecado. Você percebe como isso está espalhado na Bíblia toda? Essa verdade é uma verdade que não está apenas numa palavra bíblica, mas está no Salmo, está nos profetas, está no Evangelho, está nas cartas. É uma verdade espalhada por toda a Bíblia, para que a gente possa encontrar essa verdade. Por isso, meu querido, minha querida, o pedido transformador de guia-me pelo teu caminho é algo que vem a reboque, vem junto com a experiência de dizer para o Senhor, essa oração tão perigosa, sonda-me, ó Deus. Essa experiência de transformação cotidiana para a qual o Senhor nos convida. É uma grande aventura. E esses versículos de João, de 1 João, mostram para nós a necessidade de andar com Cristo todos os dias. O convite do Senhor para nós hoje é esse. Fazermos essa primeira oração perigosa na nossa vida. Sonda-me, Senhor. Abrir o coração, dizer, sonda-me, Senhor. Olha para dentro do meu coração. Conhece o meu pensamento. Veja se há em mim algum caminho mau, ou seja, revela os meus pecados e guia-me pelo caminho eterno, que é o teu caminho. É arriscado, não é? É arriscado. O nosso rei é perigoso, nos convida a andar por um caminho que, quando a gente olha, a gente percebe que é perigoso. Nós vamos tocar em aspectos que dos quais todo ser humano foge. Mas o nosso Senhor, que é perigoso, é bom. É bom e é o nosso rei. Ele não nos dá apenas a ordem, Ele está com a gente em cada processo. Por isso eu quero te trazer o desafio. Nessa série nós vamos chamar de desafios perigosos. O desafio perigoso número 1 é esse, para esta semana. Todas as manhãs, comece todas as manhãs dessa semana,
pedindo ao Espírito Santo para revistar você, para examinar você. E saiba o que isso significa. Não é uma brincadeirinha, não é um passa lá em casa. É, Senhor, estou aberto, estou disposta a receber a tua sondagem. Vê se há em mim algum caminho mau, revela os meus pecados e me guia cada passo nos teus caminhos. Então, esse é o desafio perigoso. Mas se tornou mais perigoso aqui, você já viu. Porque esse é um caminho que é tão difícil para a gente, que a gente precisa de ajuda. Na série passada, a do mês passado, da história de Ruth, uma das mensagens teve como tema: não ande sozinho, não caminhe sozinho. Essa verdade se aplica a isso também. A minha sugestão, o desafio para nós é não apenas pedirmos para Deus, mas conforme o Espírito Santo for dizendo para você, mostrando para você, anote e converse sobre isso com alguém que te conhece, em quem você confia, com quem você tem uma relação de honestidade e de amor. Compartilha e orem juntos sobre isso. Permita que o poder da comunidade de Cristo, que se encontra não apenas na igreja como um todo, mas também nos nossos irmãos e irmãs próximos de nós, seja um remédio divino na sua vida. Coloque isso, esse recurso que Deus te dá, em ação. Compartilha com alguém. Com aquela pessoa em quem você mais confia, com quem você se sente mais livre para ser autêntico, para ser autêntica. Alguém que você sabe de quem não vem o julgamento, mas que, se for necessário, vem a crítica. E deixe que o Espírito Santo haja nesse processo. Que seja o Espírito de Cristo a te conduzir nesse processo todo. Topa? É uma experiência transformadora, mas vale todo o risco. É perigosa, mas vale todo o risco. Quero te convidar para a gente caminhar juntos nesse tipo de oração. E eu queria começar essa jornada orando com você sobre isso, pedindo ao Senhor que nos ajude nesses passos de profundidade, no caminho do risco, no caminho do perigo divino, que curiosamente a gente sabe que é o mais perigoso, mas é o mais seguro ao mesmo tempo, porque a gente está na mão do nosso Pai que nos ama. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Nosso Deus eterno, Pai bondoso, nos colocamos na Tua presença de uma forma especial agora, tendo refletido na Tua palavra e sendo desafiados por Ti para uma vida de oração mais profunda. E essa primeira oração, Pai, é difícil para a gente. Se a gente for colocar em prática de verdade, é muito difícil. O Senhor sabe disso. Por isso, nós precisamos demais, de forma muito especial, do impulso do Teu Espírito Santo e do asseguramento do Senhor lá dentro da nossa alma, que esse caminho é perigoso, mas é seguro. Que esse caminho é desafiador e, ao mesmo tempo, transformador. Eu quero pedir ao Senhor por todos os meus irmãos e irmãs que desejam fazer esse caminho de maior aprofundamento, mas que por razões diferentes e muito honestas têm dificuldade, temem fazer isso. O Espírito Santo vem ao nosso socorro e quebra essa barreira, Pai, da desconfiança a respeito das Tuas intenções. Permite que nós entreguemos nosso coração, que a gente derrame a nossa vida verdadeiramente, que as canções que nós cantamos, tão belas, tão cheias de palavras de entrega, não sejam apenas refrões da nossa religiosidade, mas que sejam a expressão do desejo mais profundo do nosso ser, de Te conhecermos mais, de, ouvindo a Tua voz, Te buscar com mais intensidade e desejar que o Senhor realmente toque nos nossos corações e modifique a nossa vida por dentro, para que
ao nosso redor, a vida que se manifesta ao nosso redor, para fora de nós, seja um reflexo da nossa relação contigo. Nos abençoe nesta semana, Senhor, especialmente para que essa semana seja uma semana de vitória nesse campo, de aprofundamento no caminho contigo. E pedimos ao Senhor, fazermos essa oração tão arriscada, tão perigosa. Senhor, vem profundamente no centro da nossa alma. Veja se há em nós algum caminho mau, revela os meus pecados e me guie no teu caminho. Essa é a minha oração, por todos nós, por mim, pelos meus irmãos e minhas irmãs. E nós pedimos por misericórdia e oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.